Querido Deus, louvado seja o Teu nome por estarmos na Tua presença. Mais uma vez, que o Senhor possa atender a todas as nossas necessidades. Senhor, eu me coloco em Tuas mãos, que o Teu Espírito possa tomar conta de mim e que eu possa transmitir a Tua palavra. Abençoa cada pessoa que se encontra agora com a sua Bíblia na mão e que ao abri-la possamos encontrar aquilo que o Senhor reservou para nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a abrir a Bíblia, a Palavra de Deus, no livro de Marcos. Livro de Marcos, para a gente estudar um pouquinho. Vocês que estão acompanhando, vocês viram o tema. O tema que nós escolhemos para essa noite é passemos para a outra margem, passemos para o outro lado. Eu quero compartilhar com vocês uma impressão que eu tenho aqui nesse texto, que está em Marcos no capítulo 4, a partir do verso 35. Existem coisas aqui extremamente curiosas e interessantes e que nos ajudarão muito na nossa caminhada. Jesus, ele está fazendo um convite aqui para os seus discípulos e esse convite, ele nos situa num tempo. Vamos aqui aos slides. Ok. Esse encontro de Jesus aqui com os seus discípulos, no capítulo 4, verso 35, ele é muito curioso, ele é muito intrigante e com certeza esse conjunto aqui de palavras reunidos exatamente nesse contexto aqui, devem chamar a nossa atenção para muitas coisas e para esse tempo que nós estamos vivendo. A propósito, eu quero chamar a atenção de vocês para o que acontece antes e depois desse momento. No capítulo 5, verso 1, e essa imagem que vocês têm aí vai nos ajudar a entender um pouco também disso aí, para a gente visualizar esse contexto. Verso 1 diz assim: entre mentes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerasenos. E ao desembarcar logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-los. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados e ninguém podia subjugá-lo. Queridos, quando nós lemos esse texto nos diferentes evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, nós temos impressões diferentes desses autores. Os evangelhos, eles são maravilhosos e nós temos a mesma inspiração, mas as impressões humanas daquilo que o Senhor queria que eles relatassem. E quando você pega essa mesma história, contada então por Mateus, Marcos e Lucas, a maneira de descrever esse gadareno ou geraseno é a mesma coisa, tá? É a mesma referência, é uma tradução diferente, mas referindo-se ao mesmo lugar. Esse homem, ele estava acometido de uma situação espiritual que o levava a uma prisão espiritual. Mateus, Marcos e Lucas descrevem esse homem, ele estando nu, ele estando acorrentado
ele estando vivendo no cemitério. Então, essas características distintas aí deste homem, é uma tentativa bíblica de descrever não simplesmente a circunstância dele, mas descrevendo o homem prisioneiro do inimigo. O que o inimigo ele faz com o ser humano? No livro de João, no capítulo 10, verso 10, a Bíblia diz que o inimigo ele veio matar, roubar e destruir. E me parece aqui, isso não é uma exegese do texto, mas é uma hermenêutica, uma maneira de aplicar o texto ao nosso contexto. Mas eu queria que você conseguisse ver nesse panorama uma situação extremamente ruim que esse homem está passando. E a maneira como Satanás ele vem tentar destruir o ser humano. Essa terra, a terra dos Gerasenos ou do Gadarenos, era uma terra que ela já possuía um histórico. Flávio Joséfo, que é um historiador judeu, que do primeiro século, ele faz questão de citar algumas referências desse lugar. E por conta da opressão de Herodes, até o quarto século, já no tempo de Jesus, a opressão era tão grande que esse poder humano exercia naquela cidade. O estado emocional deles, o aprisionamento emocional desses homens e mulheres dessas cidades. A história registra que muitos desses homens, tomados então dessa depressão, dessa angústia, desse medo, dessa situação tão ruim, muitos desses homens, eles iam ao topo das montanhas que ali existiam, e eles cortavam os seus pescoços e se jogavam naquele precipício. Essa palavra gadareno ou geraseno é uma tradução, e essa tradução ela significa que opressão, domínio, uma pessoa escravizada. Não há uma coincidência simplesmente aqui, mas há uma providência do texto em tentar mostrar para nós, não apenas um panorama histórico, não apenas um panorama físico, mas há uma preocupação do autor desse livro sagrado, a Bíblia Sagrada, Deus, e nos trazer uma visão diferente dessa situação. É interessante que aquela legião de demônios que tomava conta daquele homem, vai então ao mesmo precipício e de lá se jogam. Isso não é uma coincidência, mas é o texto querendo falar alguma coisa para nós. Eu não quero, na verdade, me alongar na condição daquele homem. Eu quero chamar a minha atenção e a sua atenção para o que Jesus queria ensinar para aqueles discípulos. O que Jesus quer ensinar para nós. Eu quero dizer para você que toda a opressão do mal, ela não tem poder maior do que a manifestação de Deus na minha vida e na sua vida também. Toda angústia, toda depressão, todo problema emocional, e por circunstância desse momento que nós estamos vivendo, a gente tem dias que a gente está assim com muita angústia, a gente está sem vontade de fazer nada, a gente se sente prisioneiro. Coloque isso nas mãos do Senhor, porque o Senhor tem poder para libertar a gente de todo o mal. A gente precisa acreditar nisso. Jesus ele está querendo ensinar uma lição muito importante para aqueles discípulos. Jesus está querendo ensinar alguma coisa muito importante para mim e para você. Nesses textos e a maneira como eles estão aqui apresentados na Bíblia Sagrada.
Se você olha aí comigo o livro de Marcos, nós vamos voltar um pouquinho aqui a todo esse contexto do livro de Marcos, para que a gente possa entender um pouco mais sobre isso daqui. Eu estou aqui no capítulo 1, e você? Vai aí, nós vamos folhear um pouquinho aqui esse livro, até nos encontrarmos novamente no texto desta noite. Mas olha só, Marcos ele fala de João Batista, depois no capítulo 1 ele fala do batismo de Jesus, a tentação de Jesus, e Jesus foi levado ao deserto, e você sabe que ele se encontrou ali com Satanás, e graças a Deus, pelo que está escrito, ele se saiu muito bem. Jesus ele está iniciando o seu ministério. Até então, Jesus ele não está acompanhado dos seus discípulos. Esse processo do chamado dos discípulos, ele vai acontecer à medida que o ministério de Jesus vai acontecendo. No ministério de Jesus, eu e você, em algum momento fomos chamados, fomos trazidos para o ministério de Jesus, fomos trazidos para a família de Jesus, fomos trazidos para acompanhar as manifestações de Jesus aqui nessa terra. E aí, no capítulo 1 ainda, Jesus ele começa a fazer milagres. Ele cura um endemoniado em Cafarnaum, ele cura a sogra de Pedro. Jesus, a partir do verso 40, ele cura um leproso. Ele está manifestando o seu poder. O capítulo 2 se inicia a cura de um paralítico também em Cafarnaum. E aí Jesus segue o seu ministério. Jesus, no capítulo 3, ele cura um homem de mão ressequida. E aí, nesse capítulo 3, Jesus ele começa a escolher os seus discípulos. E a palavra forte aqui que eu quero chamar a atenção de vocês é que Jesus está escolhendo os seus discípulos. Na verdade, essa palavra escolha, ela não significa uma predestinação, que ele escolheu uns e em detrimento de não ter escolhido outros. Não, eu e você fazemos parte disso. É como se nós estivéssemos lá. Jesus está dando oportunidade a todos para viverem o discipulado e tê-lo como seu mestre, como seu guia. Então Jesus começa a escolher aqueles homens. A maneira como Jesus escolhe é completamente diferente das percepções humanas para uma escolha. Porque Jesus ele não avalia simplesmente aquilo que você tem, Jesus considera aquilo que você pode ser. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Então Jesus está chamando a todos. Todos podem fazer parte disso daqui. Capítulo 3, verso 13, ele está chamando os seus discípulos. Eu quero que você considere comigo o seguinte, no capítulo 6 do livro de Marcos, no capítulo 6 do livro de Marcos, olha aí, por favor, comigo, o verso 7. O verso 7. O verso 7, ele tem um subtítulo aí. Você está vendo o subtítulo? O subtítulo é as instruções para os 12. Antes ele chama, e no processo ao longo desses dias do ministério de Jesus, Jesus está chamando os discípulos um por um. Jesus está manifestando o seu poder. O que a gente entende aqui na narrativa de Marcos é que no capítulo 6, Jesus então já reuniu aqueles 12 discípulos. Ele vem chamando os 12, ele está permitindo que esses 12, eles vejam aquilo que é o ministério de Jesus. Jesus enfrenta o inimigo no deserto, Jesus jejua, Jesus tem tempo de orar, Jesus começa a fazer milagres de todas as sortes, as multidões começam a seguir Jesus,
Os discípulos estão acompanhando Jesus de perto já, estão abandonando os seus ofícios, as suas redes, eles estão experimentando um processo de adaptação a esse chamado que foi feito. Até então, Jesus simplesmente quer que eles observem as coisas, que eles amadureçam nesse chamado, que eles se preparem para o exercício desse chamado, que eles estejam firmes nesse chamado, que eles estejam livres de todas as coisas que o prendiam antes do chamado. Então Jesus está preparando essas pessoas, Jesus está moldando esses homens, Jesus está transformando o filho do trovão em discípulo amado, Jesus está transformando aquele homem impetuoso que era Pedro, numa pessoa mais flexível, numa pessoa mais mansa. Jesus está amadurecendo essas pessoas. Queridos, a Bíblia ela relata tudo isso de uma forma compacta. Eu não queria que você se preocupasse com o tempo decorrido disso, mas eu queria que você mergulhasse nisso e você conseguisse se enxergar exatamente nessa história, nesse processo que está acontecendo aqui. Talvez eu e você, não há dúvida de que eu fui chamado, não há dúvida de que você foi chamado, não há dúvida de que Jesus, a despeito da circunstância que Ele me encontrou, Ele me chamou. Jesus não estava considerando se você merecia, mas Ele estava considerando a sua necessidade e a minha necessidade. E todos nós agora passamos a acompanhar Jesus. Quando eu digo acompanhar Jesus, nós estamos acompanhando a igreja de Jesus, nós estamos acompanhando a doutrina de Jesus, nós estamos acompanhando os princípios de Jesus, nós estamos acompanhando o exercício da liderança de Jesus, há 1 ano, há 2 anos, há 20 anos, há 10 anos, há 40 anos. Jesus, ele está preparando aqueles discípulos para um momento assim muito significativo, não do ministério dele, mas Jesus está preparando aqueles homens para o ministério que eles deveriam exercer. E nesse momento aqui, do capítulo 6, a Bíblia faz questão de dizer que Jesus ele está instruindo os seus discípulos. Há uma diferença de ser chamado e agora ser instruído. Você foi chamado. Eu quero te fazer essa pergunta. Você já está instruído? O que é instrução? Eu estou com Jesus. Eu agora pertenço a Jesus. Eu agora faço parte do discipulado de Jesus. E agora Jesus, ele me chama e ele vai dizer assim: Reinaldo, filho, eu vou te instruir agora. Você já andou comigo, você já viu quem eu sou, você conhece a minha doutrina, você conhece o caminho, a verdade e a vida, você conhece a minha igreja. Você até é um líder dessa igreja, mas agora, filho, eu preciso te dar uma instrução. Jesus reuniu então os seus discípulos, agora todos estavam ali, e Jesus precisa, na altura dessa etapa, e no momento desse processo, ele precisa dar essa instrução para os seus discípulos. Vocês percebem que tem coisas acontecendo por etapas? Eu me deparo nesse momento da minha vida, e eu quero convidar você para, juntamente aqui comigo, nesse momento da sua vida, momento esse que nós estamos vivendo. Nunca houve um tempo tão importante em que Jesus reunisse a todos nós para nos trazer instrução. Isso não é só um chamado, isso é um momento de instrução.
esse tempo de orar, esse é um momento de instrução. A instrução é a capacitação definitiva para uma obra muito maior, que já havia acontecido, que agora deveria acontecer com eles, e não somente com eles, mas através deles. Jesus chama esses homens e os instrui. E essa instrução aqui no verso 7 do capítulo 6, diz assim: chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes o que, gente? A autoridade sobre os espíritos imundos. Verso 8, ordenou-lhes, nesse momento da instrução, ordenou-lhes que nada levassem para o caminho que seria trilhado por eles a partir dessa instrução. Não levem nada, exceto um bordão. Não levem pão, nem alforge, nem dinheiro. Quem fosse calçados de sandálias, e não usassem as suas túnicas. Eu não quero me alongar nesses detalhes aqui, mas Jesus está dizendo: para a obra que vocês vão começar a fazer a partir de agora, vocês não precisam de nada dessas coisas essas que atribuímos a elas a nossa sobrevivência, a nossa existência, a nossa manutenção, a nossa sobrevivência, coisas que nós nos agarramos. E eu poderia abrir aqui um leque de situações, até o pão, ele está dizendo, não precisa levar o pão. Todos esses recursos que nós temos, eles são extremamente importantes, mas eles não são indispensáveis. Tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você possui é importante, mas o que Jesus está dizendo nesse momento de instrução é que existe uma coisa maior, e dessa coisa maior você não pode abrir mão. Eu falei domingo passado, podem tirar de mim a igreja, mas não tiram de mim o Senhor da igreja. Podem tirar de mim o púlpito, mas não podem me impedir de pregar. Podem tirar de mim esse livro, mas não podem tirar o que esse livro fez aqui no meu coração. Podem tirar de mim os veículos de transmissão, mas não podem impedir o meu testemunho. Podem tirar de mim os veículos de minha locomoção, mas não podem tirar de mim o direito de ir e vir para pregar e falar de Jesus. Você entende isso? Esse é um momento de instrução. E não é uma coincidência, como eu já disse, mas uma providência, porque a primeira coisa que Jesus diz aqui que eles deveriam fazer é que deu a eles autoridade sobre os espíritos imundos, porque a batalha não era uma batalha física, simplesmente era uma batalha espiritual. E aqui no verso 12, olha só, eles entendendo isso, uma vez que eles entenderam isso, então saindo eles, pregavam ao povo que se arrependessem. Verso 13, e expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Depois do momento da instrução, uma vez que eles absorveram a instrução, uma vez que eles abraçaram a instrução, uma vez que eles colocaram aquelas palavras de Jesus, agora vocês são meus discípulos, agora eu vou dizer para vocês o que vocês vão fazer. Uma vez que eles abraçaram isso, olha só o que começou a acontecer na história daquela igreja. Você percebe o que pode acontecer na história da nossa igreja?
Você pode perceber o que pode acontecer na minha história. Você pode perceber o que pode acontecer na sua história, na nossa história, quando nos apropriarmos da instrução de Jesus. Eu quero voltar ao texto que motivou o tema dessa noite, que é passemos para outra margem. Capítulo 4, verso 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. Naquele dia, sendo já tarde. Deixa eu fazer uma aplicação homilética aqui desse texto. Eu quero pegar essa expressão aqui, naquele dia, sendo já tarde. Eu vou trazer esse texto para os nossos dias, para esse momento que a gente está vivendo. A pergunta é: você acha que já é hora de passarmos para o outro lado, porque já é tarde? Vocês estão vendo essa imagem aí? Essa imagem é de um grupo de cientistas. Eles estão diante de um relógio. E esse relógio aí, ele foi inaugurado na história da humanidade em 1947. A partir daquele ano, esse grupo de cientistas que tem se renovado ao longo dos anos, eles têm acompanhado todos os episódios marcantes da história. Não apenas no mundo físico, mundo moral, mundo astronômico. Esse grupo de cientistas acompanha detalhadamente os episódios políticos, militares, os conflitos de guerras. Eles estão acompanhando os efeitos climáticos no mundo. Então, eles estão olhando o mundo com todos os olhos possíveis para considerar em que momento nós estamos nesse tempo. E esse relógio, que foi inaugurado em 1947, ele diz que quando o relógio desse tempo, chamado relógio apocalíptico, chegar ao meia-noite, então, segundo a avaliação científica do mundo, o mundo não tem mais jeito. O mundo encontrou o seu fim. Bombas atômicas, problemas econômicos, problemas de pandemia, problemas de todas as sortes. Quando esse relógio chegar ao meia-noite, então acabou o mundo. E agora, nesse ano de 2020, essa é uma foto recente, no ano de 2020, em janeiro de 2020, os ponteiros dos segundos desse relógio, eles andaram 35 segundos. Andaram 35 segundos. Na avaliação científica, nós iniciamos o ano de 2020 avançando para o fim do mundo. Isso não é, gente, uma declaração da religião, do cristianismo ou de qualquer outra religião do mundo. Essa não é uma declaração de um pastor, essa é uma declaração, não é a declaração de um padre, de um líder religioso, essa é uma declaração do ponto de vista científico do mundo. Mas você percebe que há um paralelo nessa declaração científica com aquilo que nós estamos acompanhando no mundo? E há muito tempo, quando nós consideramos a profecia, nós usamos como metáfora a seguinte expressão: no relógio de Deus é quase meia-noite, fazendo também um paralelo com meia-noite lá, quando Moisés está tirando o povo do Egito para levar à terra que manava leite e mel, e no meia-noite, quando Deus inaugura a festa
da Páscoa, meia-noite, aqueles que não estavam com o sangue do Cordeiro manchando os umbrais e vergas das suas portas e janelas, eles encontraram seu fim. Então, nós estamos querendo que a instrução do Senhor chame a nossa atenção para que eu possa entender que hoje o Senhor precisa fazer um convite para mim e eu preciso aceitar esse convite porque já é tarde. A declaração bíblica me diz que já é tarde. A declaração científica me diz que já é tarde. Já é tarde, passemos para o outro lado. Não há como permanecer aqui, não há como insistir em viver assim. Há necessidade de uma mudança. Passemos para o outro lado. O verso 36 diz que, e eles despedindo a multidão. O convite de Jesus é muito claro, já é tarde, a gente precisa passar para o outro lado. O verso 36 mostra uma resposta daqueles discípulos. Eles começam a se despedir da multidão. A primeira coisa que eles estão fazendo é despedir-se daquela multidão que ali daquele lado estava. Está na hora de nós nos despedirmos de uma multidão. Uma multidão de coisas, de pessoas, de lugares, de circunstâncias. É hora de nós deixarmos para trás as coisas que nos aprisionam nesse lugar da margem. Ei filho, ei filha, já é tarde, está na hora de nós nos despedirmos da multidão. Ei, você sabe que multidão de coisas é essa? Você sabe que circunstâncias são essas? Já é tarde. Está na hora de nós aceitarmos o convite de Jesus. É hora de nos despedirmos de uma multidão de coisas. É hora de esquecermos das coisas que para trás ficam e avancemos com Jesus. O verso 36, ele diz que eles se despediram da multidão e o levaram assim como estava. Ei, quem é que fez o convite? Foi Jesus. Na verdade, era Jesus que queria levá-los. Mas eles despedem-se da multidão e Marcos diz que eles agora levaram Jesus. Como se fosse Jesus que precisasse ser levado, ser conduzido. Mas tem uma coisa boa aí. Eles levaram Jesus assim como Jesus estava. Por quê? Porque Jesus não precisava de nenhuma mudança. Não é Jesus que precisa de mudança quando já é tarde. Levaram Jesus como Jesus estava, porque Jesus é perfeito, Ele é maravilhoso, Ele não tem pecados, Ele é Deus. Quem precisa despedir-se da multidão, porque já é tarde, embarcar com Jesus e mudar as coisas somos nós. Nós não podemos embarcar do jeito que nós estamos. A percepção das coisas não está simplesmente quando debruçamos os nossos olhos e contemplamos isso daqui. Existe alguém que consegue ler o meu coração e o seu coração e sabe exatamente como nós estamos. Quando eles estavam em alto mar, Jesus adormeceu. Você conhece a história. E veio uma grande tempestade. E aquela grande tempestade, ela sacudia aquele barco. As tempestades sacodem a gente, né? E aqueles homens que tinham Jesus naquela embarcação, eles estavam cheios de medo.
com muito medo, porque eles pensavam que as ondas seriam suficientes para levar ao fundo aquela embarcação. E aqueles homens, eles despertam Jesus. E você sabe o que foi que Jesus disse? Eles disseram para Jesus: mestre, não te importa que pereçamos? Ei, se Jesus chamou aqueles discípulos, será que ele queria que eles perecessem no meio do caminho? Será que Jesus os chamou para que eles morressem afogados? Será que Jesus os chamou para que eles sofressem ao ponto de negarem o próprio Senhor? Jesus não chamou aqueles homens por causa das suas fraquezas, mas por causa das suas necessidades. E quando Jesus despertou, diz o verso 39, ele repreendeu o vento e disse ao mar: mar, acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Essa declaração aqui de Jesus, e a maneira como essa história está aqui inserida nessas páginas aqui, nessa sequência. Você se lembra, Jesus já havia expulsado um demônio em Cafarnaum, Jesus já havia curado o leproso, Jesus já havia curado a sogra de Pedro, Jesus já havia feito os milagres, multidões já haviam sido curadas, eles estão acompanhando Jesus. O que Jesus está pedindo para eles? Jesus até então não está pedindo absolutamente nada. Jesus está dizendo assim: deixa tudo e me segue. Eu quero que vocês me observem, eu quero que vocês me enxerguem, eu quero que vocês me vejam. Eu quero que vocês saibam verdadeiramente quem eu sou. Eu não sou simplesmente uma mensagem que foi dada, uma promessa que foi dada. Eu sou o Emanuel, o Deus conosco. Eu chamei vocês, eu quero que vocês saibam quem eu sou. E Jesus está dando a eles evidências. Por que as evidências? Para que Jesus não fosse apenas um personagem da história, Jesus fosse o personagem da história deles. Jesus não quer que eles contem apenas as histórias da vida daquelas pessoas. Jesus está querendo que eles contem as histórias deles. Jesus não queria que ele fosse apenas o protagonista da história daquelas pessoas. Jesus queria que ele fosse o protagonista da história daqueles homens. Quando Jesus chama para ser o protagonista da minha história, da sua história. Ele se mostra a mim, a você. Ele não pede nada, ele não cobra nada, ele simplesmente se revela. Antes mesmo de eu nascer e de você ter nascido, ele já era o meu Salvador, o seu Salvador. Quando nós o descobrimos, ele já havia feito um monte de coisas por mim e por você. Ele já havia se revelado a nós. Havia um altar do Deus desconhecido, como Paulo falou lá em Atenas. E nós começamos a atribuir a ele um monte de coisas que já haviam acontecido na minha vida, na sua vida. Por quê? Porque ele queria que assim eu e você tivéssemos fé. Ele queria que aqueles homens tivessem fé. É hora de nos despedirmos da multidão. É hora de entrarmos no barco. É nos acomodarmos e que venham as tempestades. Homens de fé, mulheres de fé, uma igreja de fé, uma família de fé, enfrenta tempestades. Mas sabe que Jesus está também com eles sentado no barco.
Por mais que as ondas sejam gigantescas, por mais que as circunstâncias nos envolvam em epidemias e pandemias e guerras e rumores de guerras, ei, Jesus está sentado na embarcação da nossa vida. As ondas não serão suficientes para levar a nossa embarcação ao fundo do mar. Por que sois assim tão tímidos, homens de pouca fé? E quando Jesus acalma aquela tempestade, a Bíblia faz questão de dizer que eles, ainda cheios de medo, eles diziam: olha só, até as tempestades obedecem à sua voz. É claro que obedece, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Ei, acredita nisso. Entramos no barco. A terra dos Gerasenos, dos Gadarenos, era uma terra esquecida, sabia? Você vai procurar na Bíblia e você não vai ver. Jesus passou ali e não havia necessidade dele passar ali. Jesus, ele vai ali e ele expulsa aquela legião de demônios do corpo daquele homem. Aquele homem quer seguir Jesus, Jesus vai e volta para sua casa e conta para sua família, conta aqui para essa cidade o que é que eu tenho, o que eu fiz em você, o que eu fiz por você. Assim como Jesus precisou mostrar para eles, naquela passagem, Jesus está nessa noite querendo mostrar isso para nós. Está na hora, sabe do quê? Deixa eu dizer uma verdade para mim e para você. Está na hora de nós exorcizarmos os demônios de nossa vida, expulsarmos os demônios de nossa vida, que nos aprisionam. Está na hora de nós manifestarmos uma fé, ousadia. Jesus chama os seus discípulos e agora os instrui. E a primeira coisa que eles fazem, eles saem, eles expulsam demônios, eles curam enfermidades. Sabe quando é que uma pessoa pode fazer isso? Quando ela tem autoridade para isso? É quando ela entra no barco com Jesus, com fé, com coragem, porque se despediu de uma multidão de coisas que era contrária à vontade de Jesus. Você pode imaginar o que é que Jesus espera que eu faça, que você faça nesse momento de tempestade? Ei, é tempo de orar. É tempo de orar, é tempo de acreditar de que eu e você poderemos também, depois de uma experiência como essa, sermos tão ousados. Ninguém pode deter verdadeiramente aquele que tem uma experiência profunda, real e significativa com Jesus. Que tempestade é essa que você está passando? Em nome de Jesus, ordena, ela vai passar. Mas a gente precisa se despedir, porque já é tarde. Mateus, Marcos e Lucas, contando essa história, diz que quando eles chegaram na terra dos Gerasenos, o sol nascia. Ei, sabe qual é a grande certeza que a gente tem olhando à noite? É que daqui a pouco o sol vai nascer. E quando o sol nasce, as misericórdias do Senhor se renovam na nossa vida. Então, vai passar, calma, vai passar, porque as misericórdias do Senhor se renovam na nossa vida. Amém? Você acredita nisso? Vamos orar. Maravilhoso Deus, louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, por conseguirmos enxergar tantas coisas maravilhosas nesse livro. Aqueles discípulos, antes da instrução,
eles precisavam passar por aquilo. Senhor, Tu já havias dito através de Davi, que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não tenho que ter mal nenhum. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Deus, talvez nós estejamos vivendo um momento de tempestade, mas que a gente acredite que Jesus está na embarcação da nossa vida e nós chegaremos ao outro lado. Senhor, aumenta a nossa fé, a nossa ousadia, ajuda-nos a olharmos as coisas desse mundo e as coisas que estão acontecendo nesse mundo como oportunidades. O Senhor nos instruiu e aqueles homens saíram para fazer uma obra que nunca havia sido feita antes por mortais. O Teu Espírito está sendo derramado e Jesus disse, para que aquilo que foi visto em mim seja visto em vocês também. Por favor, Deus, é tempo de orar, é tempo de jejuar, é tempo de se entregar, é tempo de mudanças, para que mostremos que estamos mais vivos do que nunca. Louvado seja o nome de Jesus, porque esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Estaremos em breve do outro lado desse mar, e o sol da justiça nascendo sobre nós, em nome de Jesus. Amém e amém.